viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Quem é este Rei da Glória que me abraça com amor e com falar suave surpreende o meu viver? Meu coração recorda o perdão que me lavou. E quem é este Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. E quem é este Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios. Do
espírito almeja a sua graça me firmar. E quem é este Rei da Glória, Filho do Deus Criador? Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. E quem é este Rei da glória? Majestoso com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é este Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é este Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz
me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele deu-me o seu amor, seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo
paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele deu-me o seu amor, seu amor. Olá, muito bem-vindo a este pequeno especial de Natal, produzido pela Terceira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Nossa intenção é que nessa noite você tenha um tempinho aí devocional com a sua família, onde quer que você esteja, lembrando um pouco sobre o verdadeiro sentido do Natal e relembrando algumas lições que nós podemos destacar e nos apropriar nessa data tão bonita e tão importante. Que as canções que nós cantamos aqui, que as orações e também que essa mensagem toque em seu coração, em sua mente, que você se lembre que de fato nós temos muito a celebrar, mesmo em tempos tão complicados e complexos. Verdade é que chegou o Natal e todo o final de ano é quase a mesma coisa. Correria para comprar presente, a uva passa em quase tudo, especial do Roberto Carlos e aquele velho mantra natalino cantado pela Simone desde 1995. Então é Natal e o que você fez? Essa reflexão é válida, mas é mais válido ainda a gente pensar no que Cristo fez no Natal. E, infelizmente, paulatinamente, o que nós temos visto é uma descristianização do Natal. O Natal vem sendo descristianizado. Jesus tem passado a ser apenas um detalhe. Em qualquer shopping, em qualquer outro lugar que nós vamos, que tenha uma certa decoração natalina, a gente encontra Papai Noel, a gente encontra árvore de Natal, a gente encontra bolas, a gente encontra festão, encontra um monte de coisa, quase nunca o nascido. Ok, nós encontramos alguns presépios e o fato de encontrar presépios não significa que o verdadeiro sentido ou que o verdadeiro nascido seja lembrado ali. Isso é paradoxal. Certa vez um irmão disse que é contraditório, que o mundo celebre o nascimento de Jesus, mas ao mesmo tempo rejeite a sua mensagem. O fato é que o Natal, irmãos, nos lembra de um fato extraordinário e importante que aconteceu na história da humanidade. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o Emanuel, Deus conosco. E essa é uma história que nós agarramos com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. Essa é a grande história a partir da qual todas as outras histórias são contadas. Por isso, queria de uma forma muito rápida e muito breve trazer algumas lições que o Natal traz para a gente. Então, queria te lembrar de Lucas, capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos entre o versículo 26 e o versículo 38. Lucas 1. E olhando para esse texto, 4 lições rápidas sobre Natal. A primeira delas é que o Natal nos ensina que Deus usa coisas improváveis pela sua graça e para a sua glória. Versículo 26 e 27, olha só o que nos diz. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. O texto começa mostrando e revelando que uma moça, uma jovem, recebe a visita de um anjo messiânico. O mesmo anjo que aparecera para sua prima Isabel e Zacarias, o mesmo anjo que havia aparecido há 500 anos atrás para o profeta Daniel, revelando que o Messias viria. Mas olha que improvável, o anjo aparece a uma mulher naquele tempo em que a cultura era extremamente rigorosa, machista, e até mesmo não considerava a mulher com o mesmo peso
do homem, e o anjo aparece para ela dizendo: olha, você vai ser a mãe do Redentor. Você estará ligada eternamente a essa passagem do Redentor pela terra. Mas não só a uma mulher, a uma adolescente, uma menina de aproximadamente os 16 anos, que não tinha tanta maturidade e também não tinha muita experiência de vida. O anjo aparece a essa menina em Nazaré, um povoado desprezado e muitas vezes desprezível. E é interessante a gente perceber que Maria se reconhece assim. Maria se reconhece como alguém incapaz e frágil para algo tão grande. Maria se reconhece como alvo da graça de Deus. Se você avançar um pouquinho, nesse mesmo capítulo, versículo 47 e 48, no Cântico de Maria, nós vemos Maria dizendo: o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque ele contemplou na humildade da sua serva. Essa palavra humildade aqui, literalmente quer dizer pequenez. Deus contemplou a pequenez da sua serva. E é interessante porque Maria reconhece isso. E é interessante para mim e para você que reconheçamos isso, a nossa pequenez. E somente pessoas que conhecem verdadeiramente a Deus e mantêm um relacionamento com Ele, sabem o quão necessário é a presença de Deus. E sabem também que não são tão boas assim. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, maior a nossa consciência do nosso pecado e de que nós necessitamos de um Salvador. Isaías capítulo 6 nos lembra disso. Quanto mais estamos diante de Deus, Deus Santo, mais a sua luz brilha, mais a sua santidade é revelada, e isso tudo mostra a nossa imperfeição, mostra o nosso pecado, mostra a nossa necessidade dele. Maria se vê com as suas limitações e fraquezas e nos mostra que Deus usa pessoas frágeis, incapazes, pecadoras, como ela, como você, como eu. O apóstolo Paulo, anos à frente, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29, vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Que Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie, e se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus usa coisas loucas, frágeis, desprezadas, insignificantes, para nos mostrar que tudo é sobre Ele, que o Natal é sobre Ele, para nos mostrar o quão grande Ele é. Se assim como Maria, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Davi, assim como Raabe, assim como Ruth, como Pedro, como Zaqueu, como Paulo, você é um improvável, é muito provável que Deus te use. É muito provável que Deus cuide de você, revelando a sua glória na sua e na minha fraqueza. E assim, meu querido, minha querida irmã, meu querido que está vendo essa mensagem agora, nós somos o palco perfeito para Deus mostrar a sua grandeza. Deus se revela através de pessoas humildes e mostra o quão poderoso Ele é. Por isso, a minha pergunta para você nesse dia, nesse momento, o momento que você está nos assistindo é: qual é a sua desculpa para não se colocar diante de Deus? Segunda lição que o Natal nos ensina, está aqui no versículo 28, ele nos ensina que Deus está sempre conosco. O versículo nos diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria ouve essa saudação e ouve também essa palavra, Deus está contigo, 400 anos depois que Deus inicia um tempo de silêncio. Deus não falava mais de forma perceptível e audível aos profetas, mas Deus usa esse anjo para falar com Maria: Deus está com você. E esse anjo nos diz, através das Escrituras, que, de fato, nunca mais estaríamos sozinhos, porque depois que Jesus nasceu, Deus nunca mais ficou em silêncio. E eu não sei como foi o seu 2020, eu não sei como será o seu 2021, mas eu sei quem esteve com você em 2020 e sei quem estará com você no seu 2021. Deus está contigo, Deus está com a gente. Sabe qual é a grande mensagem do Natal? Deus é conosco. Deus está com a gente. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Louvado seja Deus. Terceiro ponto, terceira lição que o Natal nos ensina, no versículo 34 desse mesmo capítulo 1. Para Deus não existem impossíveis. Maria fica confusa com tudo isso. No versículo
29 nos diz isso. Maria fica meio perturbada, em outras versões diz confusa, mas o anjo começa a explicar, e no versículo 32 diz: este será grande, esse menino será grande, essa criança será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E no versículo 31, anterior a esse, diz: eis que conceberás, e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E ela pergunta: mas como é que eu vou fazer isso, se eu ainda sou virgem? E o versículo 35 responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Há uma série de impossibilidades que Deus torna possível. Uma virgem concebendo sem a participação da parte masculina, no caso aqui, né? Deus, de uma forma sobrenatural, faz com que essa virgem conceba. A criança que nasceria seria santa, porque não herdaria o pecado e sobre ela não constaria a justiça ou o juízo de Deus, por causa da natureza herdada, a velha natureza corrompida e herdada desde Adão. E essa criança que nasceria salvaria os homens de seus pecados, o único capaz de fazer isso como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O santo, o perfeito, o imaculado Deus. Queridos, Natal é tempo de lembrar ou pensar em milagres. Natal é tempo de milagres. Foi assim quando os anjos apareceram para Zacarias e Isabel. Foi assim toda a movimentação da estrela de Belém, os anjos cantando e exaltando a Deus. A concepção milagrosa da Virgem, a preservação do menino que nasceu na ida, na fuga para o Egito e no retorno. Meus irmãos, se Natal é tempo de milagres, creia que de fato Deus continua trabalhando e operando o impossível. Por isso, seja forte e corajoso. Continue crendo no Senhor. E por fim, o Natal nos ensina que a vida com Deus demanda obediência. Versículo 38, depois de tudo isso, que Maria ouviu essas coisas fantásticas, ela vai dizer o seguinte: aqui está a sua serva, ou aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo então se ausentou dela. E é interessante a gente lembrar que Maria estava vivendo provavelmente os melhores dias da sua vida, ou estava na sua melhor fase. Maria estava noiva, e o noivado naquele tempo durava mais ou menos uns 12 meses. Enquanto a noiva esperava, o noivo saía para construir o seu lar, construir a sua casa, e depois o noivo regressava com uma comitiva em festas, com trombetas, com grande alegria, para que então acontecesse o casamento, que durava mais ou menos uns 7 dias. E Maria estava na expectativa da vinda de José, do retorno dele, para que então o casamento se consumasse e as coisas acontecessem. Mas ela teve que adiar os seus planos. Na verdade, ela teve que transformar os seus planos completamente. Completamente. Maria estava no melhor momento da sua vida, mas o que ela faz? Ela diz: Senhor, seja feita conforme a tua vontade, não conforme a minha. E isso nos lembra muito a palavra do próprio Jesus, lá no Getsêmani, quando vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita conforme a tua vontade. E esse é o desafio da vida cristã. É o desafio que Natal nos lembra, que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Reconhecer Jesus como Salvador nesse tempo é importantíssimo, mas ele é, de certa forma, mais fácil do que reconhecer Jesus como Senhor. Porque o bebê que nasceu naquela manjedoura ocupa o trono do universo. Ele não é só o nosso Salvador, ele é também o nosso Senhor, e a postura dela tem que ser a nossa postura no Natal. Natal é tempo da gente renovar o nosso compromisso com o Senhor. Por isso, esse é o desafio da nossa vida. Maria não era uma pessoa especial no sentido de totalmente diferente da gente, mas ela tinha uma fé sobrenatural. Da manjedoura à cruz, nós aprendemos sobre obediência, desde a jovem Maria até o Filho eterno de Deus. Deus quer fazer algo na nossa vida. Deus requer uma coisa, e para fazer grandes coisas na nossa vida, Ele requer obediência da nossa parte. E nem sempre isso é fácil, né? Se você abrir a sua Bíblia, a gente vai falar rapidinho aqui. Quando Maria e José vão circuncidar, que era uma prática da antiga aliança, eles entram na sinagoga, e um homem que tinha uma promessa de Deus, Simeão, diz para eles: olha, eu te recebi uma promessa que os meus olhos não se fechariam antes que eu visse o Senhor. E ele dá glórias a Deus, porque ele viu Jesus ali bebê e reconhece que ele é o Salvador do mundo. E então ele vira para Maria e diz: olha, esse menino
vai ser a causa da alegria de muita gente, a causa da ruína de muitas pessoas. E para você, Maria, eis que uma espada transpassará o seu coração, porque ele será de fato um homem de dores. E a gente entende isso na vida de Maria, a Escritura não revela tantos detalhes, mas no final do ministério de Jesus nós vemos lá Maria aos pés da cruz. E com certeza uma espada rasgando o seu coração, e Jesus então vira para ela e diz, Maria, e vira para o outro dos discípulos, João, e diz, Maria, eis aí o teu filho. E ele vira para João e diz, João, eis aí a tua mãe, cuida dela, porque aqui se completa a minha missão. Hoje eu realizo aquilo que eu vim para fazer. Eu não vim em Maria, eu não vim em João para que nós, ou para que eu tivesse uma família, eu vim para que você tivesse. E é muito bonito a gente pensar na vida de Maria, Maria que deu à luz aquele que era a luz do mundo. Maria ensinando Jesus a falar, ele que é o verbo vivo, a palavra da vida. Maria conduzindo Jesus nos seus primeiros passos, aquele que de fato é o Messias e que nos caminha, ou que abre o caminho até Deus, ele que é a verdade e a vida. Natal é tempo, irmãos, de se render como Maria se rendeu. E para a gente concluir, pense nisso, pense nessa mensagem. Deus usa pessoas imperfeitas, como você, como eu, como usou Maria. E a sua fraqueza pode ser um palco para o agir de Deus. Segundo lugar, Natal é tempo de se render e se lembrar que nada é impossível para Deus. E por fim, escolha obedecer. Renove o seu compromisso para o próximo ano e que o presente de Deus para a sua vida seja uma vida de intimidade com o Filho de Deus. Busque a vontade do Senhor em tudo, em tudo, em tudo que você fizer. E que você tenha, todos os dias, um Feliz Natal. Trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para escrever a nossa história, o menino deu. Paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Escura, veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e ancorada alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo, Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Natal é o nascimento de Jesus. Natal a gente comemora o nascimento de Jesus. Natal é quando Jesus nasceu.
Jesus nasceu. Feliz Natal!